Fala, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre ligação gênica e permutação. Quando a gente fala sobre ligação gênica, nós estamos falando de genes que estão no mesmo cromossomo, tá? Então, lá na segunda lei de Mendel, a gente falava que a segregação era independente porque nós estávamos falando de um gene nos cromossomos 1 e outro gene lá nos cromossomos 2. Agora nós estamos falando de um gene, 2 genes, 3 genes, 4 genes, vários genes que estão nos mesmos cromossomos. A permutação gênica, por sua vez, é a troca de informação gênica entre esses cromossomos homólogos. Esses cromossomos homólogos eles vão quebrar pedacinhos de cromátides e vão ressoldar, ou seja, vão colar pedacinhos de cromátides irmãs de outros cromossomos. E com isso a gente tem aí uma variabilidade genética formando os gametas. Vejam nessa ilustração a comparação na formação de gametas entre um dihíbrido em que a segregação é independente e um dihíbrido em que esses genes estão ligados. Quando a segregação é independente, eu tenho a formação de 4 tipos de gametas, sempre na mesma proporção, 1 para 1 para 1 para 1. Quando eu tenho genes ligados, como nesse caso aqui, o Azão está ligado com o Bzão e o Azinho está ligado com o Bzinho, durante a meiose eu vou formar apenas 2 tipos de gametas, o gameta Azão Bzão e o gameta Azinho Bzinho, na proporção de 1 para 1, ou 50% e 50% de cada. Morgan observou que todos esses genes ligados, eles sempre seriam segregados juntos, a não ser que haja permutação gênica. Então, vejam nesse exemplo aqui, esse cromossomo, teoricamente, ele é Azão-Bzão. Qual que seria a tendência na meiose? Eu dividir e ele sair aqui junto e formar um gameta junto e esse gameta ser Azão-Bzão. Porém, se houver permutação, ele pode trocar informações com cromátides irmãs do cromossomo homólogo. O Azão pode ir para o lugar do Azinho, o Bzão pode ir lugar para o Bzinho e vice-versa. E assim eu gero gametas recombinantes. Vejam que aqui, mesmo que haja genes ligados, mas se houver permutação genética, eu tenho a formação de 4 tipos de gametas, dos quais 2 gametas, eles sempre serão parentais e 2 serão os gametas recombinantes. Outra coisa importante observar é esse ponto de encontro, que é conhecido como quiasma. Esse ponto de encontro é visualizado no microscópio e ajudou os cientistas a desvendarem este processo, que acontece somente na meiose 1, na prófase 1, na subfase paquíteno. Então, no P de paquíteno, P de permutação, eu tenho a troca de informação genética entre cromátides irmãs de cromossomos homólogos e a consequente formação desses quiasmas, que são essas pontes, essas sobreposições de braços de cromossomos me indicando que houve a troca. Por que essa troca genética é tão importante, gente? Para gerar variabilidade. Eu tenho milhares e milhares de gametas formados com informações genéticas diferentes. Imagina um cromossomo que tenha 20 genes e se 5 destes genes fizerem troca genética? E se lá no outro cromossomo mais 3 fizer a troca? E se no meu próximo óvulo outros cromossomos trocarem outros fragmentos? Então vejam a quantidade de gametas, de informações que eu tenho em uma população com esse evento, tá? É um evento evolutivo maravilhoso que trouxe muita variedade na formação de seres vivos. Por isso que a reprodução sexuada, ela sempre é ligada à variabilidade genética. Outra coisa que é bastante importante a gente destacar é que na segregação independente, os 4 tipos de gametas formados sempre na mesma proporção, ou seja, sempre 25%, 25%, 25%, 25%. Enquanto nos genes ligados, eu vejo que a proporção dos meus gametas, ela é diferente, ela não obedece essa regra. Se essa ligação não tiver permutação gênica, aquele exemplo que a gente viu anteriormente, eu formo 2 tipos de gametas, 50% para cada. Agora, se houver recombinação gênica, eu vou observar uma frequência muito diferente. Aqui não dá para ver, mas está 15% aqui embaixo em cada tipo de gameta recombinante. Enquanto os gametas parentais estão com 35%. Isso por quê?
Porque os gametas parentais, gente, eles sempre serão formados. Eu não dependo de nenhum evento, eu não dependo de uma permutação para formar esse gameta. Esse gameta é o que eu estou ganhando do pai, da mãe ali, pronto, está formando, da célula parental. Agora, a partir do momento que o meu gameta ele vai fazer uma recombinação gênica, eu dependo de frequências aleatórias, pois esse evento é um evento aleatório, ele pode ocorrer ou não, e acontece sempre em frequência menor, tá? Então, guardem essa informação aqui, que ela é muito preciosa para os exercícios. Outra coisa que a gente tem que destacar, que se a ligação for completa, ou seja, se a ligação formar dois tipos de gametas, ela não teve troca, não teve permutação, não teve crossing over, tá? Então, com isso, eu chamo de ligação gênica completa. Agora, uma vez que eu tenho trocas de pedacinhos, que eu tenho crossing over, eu chamo essa ligação gênica de ligação gênica incompleta ou parcial, beleza? E importante destacar ainda que em relação à posição dos genes, eu posso classificar esses cromossomos em cromossomos com genes cis ou cromossomos com genes trans. Observem esses genes ligados aqui, o Azão e Bzão, neste cromossomo. Eles são dominantes. Em contrapartida, embaixo, eu tenho o Azinho e o Bzinho. Então, quem está ligado? Os dominantes estão ligados e os recessivos estão ligados. Dominante com dominante, recessivo com recessivo. Isso é a posição cis dos genes. Agora, se os genes que estiverem ligados, eles forem misturados, um dominante e um recessivo, eu chamo essa posição de trans. Observem ainda que há diferentes maneiras de eu representar essa posição dos genes ou essas ligações gênicas. Eu posso colocar esses cromossomos deitados, posso colocar esses cromossomos em pé, posso colocar esses cromossomos separados por uma linha ou por duas linhas e posso ainda escrever esses cromossomos separando com uma barra. Outra coisa bacana da gente destacar é como calcular a taxa de permutação. Isso vai aparecer nos exercícios pra gente, tá? Por exemplo, nesse cruzamento aqui, ele deu pra gente o resultado genotípico da prole e fenotípico também. E a gente observa que existem aqui duas combinações nas quais a frequência desses indivíduos é muito menor. O que isso indica pra gente? Que esses são os sujeitos recombinantes, provenientes de gametas recombinantes, porque a taxa dos gametas recombinantes é menor que a taxa dos gametas parentais, lembra? Isso é regra. Então, uma vez que eu bato o olho, já vejo que essa taxa é muito menor e já sei que essa é a taxa de recombinação dos gametas, como que eu calculo a taxa de permutação? A taxa de permutação, ela nada mais é que a soma de todos os gametas recombinantes, ou seja, a frequência dos gametas recombinantes somadas quando foram formadas na gametogênese, tá? Nesse sentido aqui, olha o que o exercício está perguntando para a gente, qual a taxa de crossing ou a taxa de permutação? É só eu somar a taxa desses indivíduos recombinantes. Eu tenho 8,5 com 8,5 e a resposta é 17%. Outra coisa que vale a pena destacar, que o exercício pode dar de uma maneira diferente para a gente resolver, é quando eu tenho um desenho com esses alelos representados, indicando a distância entre eles e a taxa de recombinação entre eles, isso é sempre proporcional, tá? Ou seja, se a distância entre A e B ela é maior que B e C, por exemplo, a taxa de permutação é maior também. Então, a taxa de permutação, ela sempre está ligada à distância dos genes alelos. Quanto maior a distância, maior a taxa de permutação. Cruzamentos testes também podem aparecer nos exercícios pra gente. Por quê? Porque a gente faz o cruzamento teste quando a gente não tem certeza se uma população ela é dominante heterozigota, dominante homozigota, ou ainda se ela é linkada ou não linkada. Como que a partir de um cruzamento teste, eu sei se a minha população está linkada, se os meus gametas sofreram recombinação? Lembrem-se de uma coisa, sempre o cruzamento teste, ele é feito com homozigoto recessivo. Se eu estiver falando de híbrido, ele é um duplo homozigoto recessivo, um Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, tá?
Por isso que o gameta do cruzamento teste sempre é o Azinho Bzinho nesse exemplo aqui. Vejam que eu estou cruzando com um dihíbrido. Eu quero saber se é linkado ou não. Se eu cruzar com um dihíbrido e 4 fenótipos aparecerem, na proporção 1 para 1 para 1 para 1, eu sei que é a segunda lei de Mendel que há segregação independente. Se aparecer 4 fenótipos em proporções não iguais a 1 para 1 para 1 para 1, ou seja, proporções diferentes, malucas, se fugir dessa regra, eu sei que são genes ligados que sofreram permutação. E se aparecerem apenas 2 fenótipos, ou seja, as formas recombinantes não aparecem, eu sei que é um caso de ligação gênica completa, na qual a formação de apenas 2 gametas e a formação, consequentemente, de 2 genótipos e fenótipos aí. Tá bom? Agora, com tudo isso, a gente consegue ter uma ideia de como são construídos os mapas genéticos. Isso é legal, a gente consegue fazer um mapa genético a partir dos dados de taxa de permutação, da distância também desses alelos. Eu consigo mensurar quantos genes estão naquele cromossomo e a posição desses genes nos cromossomos, tá? Isso tudo porque os cientistas eles colocaram como base que 1% da taxa de recombinação equivale a uma unidade de mapa. Então, vamos supor ali do ladinho, ó, que esse T, em relação ao alelo U, tenha 1% de recombinação. Qual é a unidade de distância entre eles? Uma unidade de mapa, ok? Com isso, a gente vai colocando, tem 6% de recombinação ali. Então, tem 6 unidades de mapa ali. E a gente vai encaixando todos os genes até formar o mapa e o genoma completo. Esse exemplo aqui eu achei o máximo do tomate, porque eles possuem apenas 12 pares de cromossomos. Nesses 12 pares, eles possuem 1000 genes. O que isso significa, gente? 12 pares, 12 cromossomos para 1000 genes. Quer dizer que eu tenho 100 genes aqui, 200 ali, 10 aqui. Eu tenho uma quantidade de genes diferentes em cada cromossomo. Imagine na gente, então, no humano, 23 tipos de cromossomos para 30.000 genes. Eu tenho cromossomo com quase 1000 genes, com mais de 1000, com menos de 1000. Então, olhem quantos genes estão linkados, que eu falei no começo da aula lá, característica 1, 2, 3, 4, 5, tudo no mesmo cromossomo, tá? Isso corresponde aos grupos de ligação. Então, por exemplo, se a gente tem 23 cromossomos diferentes, quantos grupos de ligação a gente tem? 23 grupos de ligação. O cromossomo 1 tem um monte de genes linkados. O cromossomo 2, um monte de genes linkados. E assim sucessivamente, tá? Nas próximas imagens, é só para mostrar e exemplificar como esses mapas são feitos e plotados, então, a partir de softwares, tá? E ao longo dos anos de estudo de cada espécie. Então, por exemplo, hoje a gente tem o mapa do milho, mapa da drosófila, tem o mapa humano, graças ao projeto Genoma Humano, a gente consegue saber certinho aonde essas características estão. Sempre as unidades de medida utilizadas nos mapas, elas são simbolizadas com um M mesmo, de unidade de mapa, graças ao Morgan, então na verdade esse M é mais de Morgan do que de mapa, tá? O R, que é a unidade de recombinação, esse aqui por escolha, ela é mais presente nos livros didáticos, o R. Centimorgan, CM, morganídeo ou ainda em pares de base. Nós temos aí que um centimorgan, ele corresponde a 1 milhão de pares de base. Então, vocês imaginam aqui em cima, por exemplo, ó, eu tenho 9,1 centimorgan, que corresponde a mais ou menos 9 milhões de pares de bases nesse trechinho, ali nesse locus gênico, ok? Com tudo isso, a gente consegue construir os mapas genéticos. É um exercício bem bacana de ser feito, que tem que ser feito com bastante paciência. Por quê? Nós vamos construir uma linha, que é o nosso cromossomo, e vamos indicar ali onde estão os genes, tá? Eu gosto sempre de começar com quem tem a maior distância. Então, por exemplo, eu vou começar com A e B. Vou colocar o gene A aqui, como ele tem 45% de distância do B, vou colocar o B ali.
Beleza, tem 45%. Mas aí que tá a questão, gente. Poderia ser o B primeiro. O gene B e lá na frente o gene A. Então, a gente começa, a gente vai testando. Se não der certo, você inverte os genes de posição. Nem sempre o A é o primeiro. Isso é bem importante deixar claro, tá? Mas conforme a gente vai colocando as outras informações, os outros genes aqui, a gente tem certeza. Por quê? Ele fala pra gente que B e D tem 5%. E que B e A tem 45%, cadê? A e D tem 40%. Então, quando ele traz essas informações para mim, eu já tenho certeza que é A, D e B. Mas eu ainda tenho C, só que o C está 20% de A e 20% de D. De B, o C está a 25%. Então, quando eu termino nesse exemplo aqui, dá certinho todas as medidas que o exercício me trouxe. Se não der, recomeça e inverte a ordem que você começou. Vejam esse exemplo. Supondo-se um cruzamento entre um indivíduo duplo heterozigoto em cis e com o indivíduo duplo recessivo. Qual a proporção genotípica esperada entre os descendentes, sabendo-se que a distância entre os genes é de 30 unidades Morgan? Primeiro, não vou resolver o exercício como segundo a lei de Mendel, porque ele fala que é heterozigoto em cis e ele fala que tem 30 unidades Morgan. Então, ele já falou para mim que tem recombinação. O exercício me deu a dica, tá? Primeira coisa, acho o genótipo. Quem são esses parentais? O indivíduo duplo heterozigoto, em cis, ele tem os alelos dominantes de um lado e os alelos recessivos do outro lado. O indivíduo duplo recessivo, ele tem os mesmos tipos de alelos, certo? Durante a meiose, eu vou separar esses alelos. E aí, como eu sei que tem recombinação, eu vou formar diferentes tipos de gametas. Então, aqui eu vou formar 4 tipos de gametas. E aqui mesmo que eu tenha recombinação, vejam que eu formo o mesmo tipo de gameta, porque a informação é a mesma. Ambos têm Azinho e Bzinho, ok? Depois disso, então, eu acho os gametas. Achei os gametas, eu tenho que saber qual é o recombinante e qual é o parental. Como que eu chego nessa conclusão? Horas, quem é igual a essa célula parental é o gameta parental. Então, esse Azinho Bzinho é igualzinho, tá lá em cima. A partir do momento que eu quebro um pedacinho de A e eu recombino com esse Bzinho, eu tenho um gameta recombinante. A partir do momento que Azinho se recombina com Bzão, outro gameta recombinante, ok? Que mais que o exercício falou pra gente? De proporção. Ele falou pra gente em 30 unidades Morgan de distância entre os genes. A distância entre os genes é a mesma coisa que a taxa de recombinação, como a gente falou. Então, se entre A e B existe 30 unidades Morgan, quer dizer que a taxa de permutação é 30%. E a taxa de permutação, meus queridos, nós acabamos de destacar que é igual à soma da frequência dos recombinantes. Ou seja, a soma disso aqui é 30%. Logo, a soma do restante é 70%. Portanto, qual é a porcentagem de cada gameta que eu tenho neste exemplo? 35, 35, 15 e 15%, ok? Olha como apareceu no Enem pra gente. Foi bem teórico, mas importante agora relacionar e entender essa teoria, tá? Questão 7, Enem 2019, com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente, um dos outros para a prole. Hoje, sabe-se que nem sempre isso é verdade. Por quê? Ou seja, segundo a lei de Mendel, ele falava que os genes se segregam independentemente. Mas, de acordo com os estudos, Morgan, por exemplo, viu que nem sempre isso é verdade. Por que isso nem sempre é verdade? Porque a distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene? Não. Porque os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores? Muito menos. Isso aqui está muito errado. Não marquem essa.
Porque as alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Porque os genes localizados fisicamente próximos ao mesmo cromossomo, no mesmo cromossomo, tendem a ser herdados juntos. Ou ainda, porque o cromossomo que contém 2 determinados genes podem não sofrer a disjunção na primeira fase da meiose. De acordo com o que a gente acabou de falar, de acordo com os conceitos de linkage, ou genes ligados, ou ligação gênica, a gente tem aí uma quebra na regra da segunda lei de Mendel, na qual Morgan e outros colaboradores comprovaram pra gente que genes próximos, genes ligados, genes localizados no mesmo cromossomo, eles tendem sempre a serem herdados juntos, a serem passados e transmitidos assim ao longo das gerações, a não ser que haja permutação. E a resposta era a letra D, totalmente teórica, tá? E concluímos assim a nossa aula de hoje. Espero que eu tenha ajudado vocês. Deixem suas dúvidas, suas dicas, marca o amigo, manda para o colega, salva o vídeo para vocês assistirem quantas vezes quiserem. Não se esqueçam de fazerem os exercícios. É muito importante para contextualizar tudo que a gente falou aqui. E no próximo vídeo eu vou resolver com vocês aquela lista que eu deixei disponível no Dropbox sobre ligação gênica, sobre mapas genéticos, sobre permutação, sobre tudo isso que a gente falou hoje. Tá bom, meus amores? Um beijo, até a próxima!